Estamos recebendo com todo o nosso carinho um abençoado servo do Senhor, o reverendo Robinson Grangeiro. Ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, escritor, conferencista e atual chanceler do Mackenzie. O reverendo é teólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, mestre em psicologia social e doutor em educação, arte e história da cultura. Casado há 36 anos com a cirurgiã dentista Séfora Bezerra Mota, é pai de 3 filhos, Micael, Manuela e Gabriel. E também é avô da Isabela. Seja muito bem-vindo, reverendo. Olá, Raila. Olá, queridos ouvintes da rádio, a nova rádio IPB. Você sabe que desse currículo tudo, depois de ser servo de Deus, o mais importante é ser avô de Isabela, viu? Eu imaginei, reverendo. Quando você mandou minha bio para verificar se estava tudo ok, você viu que eu fiz questão de colocar e avô de Isabela. Exato. Ela completou recentemente 9 meses e hoje é a alegria de toda a família. Que a alegria bem. está aqui com vocês, viu? Graças a Deus. Nós estamos muito felizes por recebê-lo aqui, reverendo. É bom demais poder contar com a sua participação em nosso Bom Dia IPB. Senhor, sinta-se em casa, viu? A casa é sua. Na verdade, já estou me sentindo. Essa equipe maravilhosa. Um abraço para o Ronix, para a Fabi, para o Carlos, para o Vandi, para a Suelen, enfim, para todos vocês que estão nesse novo momento da nova rádio IPB e que traz uma grande alegria para todos nós presbiterianos pela proposta inovadora que faz com que a gente vá para o próximo nível da comunicação do Evangelho. Deus abençoe vocês. Para mim, eu estou à sua disposição. Graças a Deus. Nós agradecemos demais, reverendo. E eu costumo sempre começar esse nosso bate-papo avisando para os entrevistados, reverendo, que as perguntas que nós fazemos aqui, elas priorizam aquilo que nós imaginamos os nossos ouvintes quisessem saber. E porque nós achamos que essa é a melhor forma de tornar o nosso diálogo mais acessível a todos, inclusive, reverendo, visando a participação dos nossos ouvintes com perguntas. Então, podemos ter aí perguntas adicionais no nosso bate-papo, vindas dos nossos ouvintes, o que é muito bom. Com certeza. Aí, não é? Já com certeza, o nome do jogo é interação. Vamos embora. Exatamente. Então, vamos começar perguntando a questão que envolve o seguinte: qual é a melhor forma de descrever a maneira como a psicologia entende os males emocionais mais comuns, reverendo? Esses males que têm marcado a nossa geração. O que explica esse aumento de ansiedade, depressão e esgotamento tão acelerado nos dias de hoje? Raila, você me dá uma oportunidade, inclusive, de esclarecer que quando a gente fala de psicologia, a gente não fala de uma ciência, uma única ciência. Na verdade, nós poderíamos e deveríamos falar de psicologias. Eu sei que grande parte das pessoas já imagina Freud, a psicanálise, quando a palavra psicologia aparece. Mas nós temos várias abordagens, algumas se concentram mais nos processos da mente, do cognitivo, do comportamental, outras relacionadas à imagem, os símbolos da psique, o sentido existencial do sujeito. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente tem que, primeiramente, esclarecer que não existe uma única abordagem, existem várias abordagens, vários métodos, e, obviamente, em cada abordagem dessa existem pressupostos filosóficos que estão mais próximos e mais distantes da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo, como a gente faria com qualquer outra ciência, sociologia, antropologia, filosofia, nós temos que ter um discernimento de ouvir tudo, de saber tudo e reter o que é bom. E a partir dessa perspectiva e dessa, digamos assim, introdução, eu digo para você que a maneira como hoje se vê nas várias psicologias a questão dos traumas emocionais, dos distúrbios emocionais, dos transtornos, alguns dos quais você mencionou, como é o caso do esgotamento, do burnout, que tem sido uma palavra muito usada hoje, da depressão e assim por diante, eu posso dizer que há um consenso. E um consenso é que não é a maneira funcional que o ser humano poderia melhor estar vivendo. Ou seja, quando esses transtornos existem e se instalam
a ponto de nos fazer perder a capacidade de produzir, de conviver bem, nos tira do eixo, vamos nos colocar assim, isso, sem dúvida alguma, é uma disfuncionalidade. Ou seja, o padrão é a saúde emocional. E tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, distorce e perturba essa saúde emocional, nós consideramos como alguma coisa não adaptativa, não funcional e que precisa ter uma ajuda profissional, uma forma dessa pessoa, sem dúvida alguma, funcionar melhor. É lógico que existe na vida, Raila, momentos de oscilação. A gente não é uma curva, a gente não é uma reta, a gente tem várias oscilações, que hora a gente está mais triste, hora a gente está mais alegre, isso é o normal. Mas quando isso é tão assim, radicalmente diferente, de uma hora para outra a gente muda, ou um determinado estado mental fica muito acirrado, muito agudo, e por um tempo constante e prolongado, sem dúvida alguma isso precisa de uma intervenção. Particularmente eu entendo que existe uma razão antecedente a quando as emoções não estão bem, que tem a ver, obviamente, com o coração humano. A palavra de Deus nos diz claramente que nós somos pecadores, perdidos, e que toda a nossa vida, integralmente, corpo, alma e espírito, estão afetados por essa queda, por esse distanciamento de Deus. Isso não quer dizer que um determinado transtorno ou situação emocional determinada de uma pessoa é fruto de algum pecado que ela cometeu, mas de uma natureza pecaminosa que ela compartilha, infelizmente, com todos os seres humanos, porque todos pecaram. A gente tem, portanto, que ver aqueles sintomas e as causas. E dentro das causas, a causa mais profunda, que é o distanciamento de Deus e, obviamente, aquilo que ele produz. Mas, assim, formas da gente ajudar e ser ajudado quando os males emocionais. Esse aumento de ansiedade, depressão e esgotamento nos dias de hoje é justamente pela ausência dessa rede de apoio que pode estar numa igreja, na família, no grupo de amigos e principalmente naquilo que nós chamaremos de desenvolvimento da espiritualidade saudável, que no nosso caso cristão, sem dúvida alguma, conduz a Jesus Cristo. Entendi, reverendo. O senhor colocou uma questão muito interessante que eu nunca havia me atentado, que na verdade são psicologias, não é? São várias linhas de abordagens, algumas próximas, outras distantes do Evangelho. E assim como essa visão da psicologia e esse trabalho da psicologia com essa questão humana, ela é diversificada, a nossa compreensão como cristão em relação a isso também é muito diversificada. E aí, olhando para isso, partindo para a Escritura, para a Palavra de Deus, nós vemos, reverendo, que até mesmo homens e mulheres de Deus passaram por dores emocionais profundas. Que exemplos bíblicos ajudam a quebrar o tabu de que sofrimento emocional é sinal de pouca fé? Porque essa é uma visão que muitos de nós, como cristãos, temos. É fato, e isso traz mais culpa e não ajuda em nada, porque acaba colocando sobre a pessoa a responsabilidade de curar-se, porque quando você diz que o sofrimento emocional é sinal de pouca fé da pessoa, significa que se ela tiver mais fé, ela ficaria curada. Mas a questão não é simplesmente ter mais fé ou menos fé. Você encontra, por exemplo, homens que passaram por lutas tremendas. Se você olha, por exemplo, o livro de Salmos, você vai ver certas expressões que Davi usa, que são expressões de profunda angústia emocional, que são expressões de que você está em angústia, em sofrimento. E ele é muito claro ao falar isso e compor salmos para expressar a sua dor. Você vê no caso do profeta Elias, o sentimento de solidão. Alguns dizem que ele estava num processo de depressão quando clamou a Deus, dizendo que tinha ficado sozinho naquela luta terrível contra Acabe e Jezabel. Você encontra o apóstolo Paulo, pensando agora no Novo Testamento, em que ele passou por lutas que não eram apenas físicas. As perseguições que Paulo passou também com a ver da alma que ele enfrentou. Portanto, ainda que a fé seja fundamental para a gente buscar a ajuda que é inestimável e indispensável de Deus, na esfera emocional nós também precisamos admitir que, como seres finitos,
como seres limitados, nós passamos por angústias. O próprio Senhor Jesus Cristo, diga de passagem, já nos advertiu. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Essa palavra aflições é um termo grego, thlipsis, que significa todo tipo de angústia, todo tipo de dor física, emocional, existencial, relacional. Então somos seres, sim, atravessados por dores. Vivemos num mundo que é cheio de contradições e fissuras, com pessoas com dificuldades de se relacionar, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a autossuficiência. Tudo isso acaba corroborando, complementando, acarretando ainda mais dores. Então tem os nossos próprios e problemas interiores, emocionais, coisas que não são curadas. Nós temos coisas relacionadas aos relacionamentos com outras pessoas. Temos uma sociedade, uma cultura que muitas vezes adoece e, infelizmente, aí é preciso se admitir que algumas vezes a própria igreja, a comunidade de fé, nem sempre é a comunidade que cura. Não é uma comunidade, muitas vezes, terapêutica, acolhedora, que compreende as nossas lutas e nos ajuda nas nossas batalhas. E aí, nesse ponto que quando a igreja não ajuda, atrapalha muito. A comunidade de fé, sim, pode trazer muitas dores e isso precisa ser admitido, até para que a gente possa, de fato, ser esse aprisco de bem-estar emocional também para as nossas ovelhas. Entendi. Então é importante, reverendo, nós reconhecermos como indivíduos e como igreja que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis e, como o senhor mesmo colocou, somos atravessados pelas dores. Quando nós reconhecemos isso, nós pedimos ajuda ao Senhor e, obviamente, esperamos e essa ajuda do Senhor virá, mas nós, como cristãos e como comunidade, podemos ajudar também. E aí, Tenho dúvida, Raila. O consolo do Espírito Santo muitas vezes se expressa com atitudes acolhedoras das pessoas. Nós somos instrumentos do Espírito Santo para ajudar pessoas nas suas dores emocionais e isso é uma vocação da igreja e de cada cristão. E a gente observa que isso é muito difícil, não é, reverendo? É muito difícil. Parece simples, mas não é tão simples assim. Muitas vezes nós deixamos o julgamento antecipar o nosso acolhimento, não é? O que é um erro. Isso, não tenha dúvida que a gente peca pela precipitação de já julgar aquela pessoa na sua dor, tentando a enquadrar nas nossas categorias já preconcebidas. Então, se uma pessoa tem um determinado comportamento, nós já rotulamos, e os rótulos são terríveis, são muito cruéis, e a tendência nossa é simplesmente colocar sobre o ombro da pessoa a resolução do seu problema. É bom entender que aquilo que a gente fala hoje, que se fala muito hoje, que tem o nome de empatia, na Bíblia tem um nome muito mais profundo, chama-se compaixão. E o mestre da compaixão é o Senhor Jesus Cristo. Compaixão é não apenas sentir o que a outra pessoa está sentindo, é colocar-se na condição da outra pessoa, é compreender a partir do olhar dela aquilo que nós não compreenderemos se olharmos a partir do nosso olhar, porque afinal de contas só nós sabemos a dor e a delícia de ser o que somos. Cada um de nós, atravessado com as nossas dores, com as nossas histórias, vemos o mundo de uma forma. Por óbvio, a palavra de Deus tem remédio, tem objetivamente uma solução para nós, passa por uma confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso ajudador, o Espírito Santo como nosso consolador, mas quem operacionaliza isso é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a agência do reino, não apenas para expandir o Evangelho, mas também para curar a alma. A Igreja é uma agência terapêutica do reino de Deus. Exatamente, reverendo. E falando sobre nossa comunidade de fé, que é a igreja, efetivamente, o que é que nós podemos fazer como comunidade para ser um lugar seguro, realmente seguro para quem está sofrendo? Eu creio que, em primeiro lugar, é preciso que uma cultura de acolhimento e de compaixão seja estimulada, ensinada, direcionada pelos líderes da igreja, a partir do púlpito, e também em outros cenários, como, por exemplo, estudo bíblico, estudo da escola dominical, propostas de pequenos grupos, igrejas que crescem muito e que se tornam muitas vezes impessoais, porque é natural que depois de uma quantidade de pessoas
reunidas sempre aos domingos, o contato pessoal fique muito restrito. Todos nós experimentamos já uma situação de nos sentirmos sozinhos no meio de uma multidão. Isso não é raro acontecer quando a igreja é muito grande, mas quando você tem pequenos grupos, grupos de apoio, grupos por segmento, né? Não apenas por segmento etário, mas também por segmento de interesse, de necessidade. Tudo isso cria uma cultura de acolhimento, uma cultura que faz com que a pessoa se sinta não julgada, mas acolhida. E quando acolhida, pode até ser eventualmente confrontada com a verdade, se precisa mudar um comportamento, uma atitude, mas como um segundo momento. É interessante, é exatamente esta maneira como Jesus faz. Ele acolhe e confronta, ele confronta e acolhe, ele aperta a ferida e ao mesmo tempo ele cura a ferida, ele fala o amor, ele fala a verdade em amor, inclusive nos ensina isso, e a igreja tem que ter essa atitude e essa cultura. Ela começa com a formação da cultura a partir do púlpito, a partir da liderança da igreja, e ela se estabelece em pequenos grupos, em redes de apoio, em práticas de acolhimento, práticas de escuta, de busca ativa, né? Aquela coisa de que sentiu falta, vai em busca daquela pessoa, até porque temos o exemplo na parábola das 99 ovelhas, que o pastor vai em busca daquela que se desgarra. Nem sempre a pessoa se desgarra se ausentando, ela às vezes está desgarrada dentro da igreja por não encontrar eco para suas dores nem acolhimento. Mas quando isso acontece, é preciso que alguém tome a iniciativa. Pode ser o pastor que direciona isso, mas pode ser qualquer pessoa que sentava ao lado e que sente falta daquela pessoa. A gente tem lugares preferidos na igreja e as pessoas se juntam ali naquele pequeno microcosmo durante o culto, durante a reunião. Aquelas pessoas não foram postas ali à toa. Deus quer que nós cuidemos uns dos outros. É verdade, pastor. E o senhor estava falando, eu estava aqui refletindo sobre um detalhe que muitas vezes nós esperamos que essa iniciativa de acolhimento parta das autoridades da igreja, das diretrizes da igreja, e esquecemos, não é, reverendo, que nós somos igreja. E também deve partir de nós, não é mesmo? De fato, existe aqui um diálogo e uma interação. O pastor, sem dúvida alguma, tem a responsabilidade de nutrir nas ovelhas esse espírito de acolhimento, para que elas não fiquem, digamos assim, mordendo-se umas às outras. Inclusive, esse é o termo que Paulo usa quando escreve aos Gálatas, que nós devemos, na verdade, suportar ou dar suporte, não é aguentar, suportar no sentido de aguentar, mas suportar no sentido de dar suporte uns aos outros. E isso, sem dúvida alguma, é uma interação. A liderança, ela sinaliza, ela ensina, ela capacita para isso. Ela estimula e dá o exemplo, mas ao mesmo tempo a ovelha não pode ficar esperando que tudo seja feito pela liderança. Uma vez estimulada, ensinada, dando o exemplo, que cada um encare isso, até porque se nunca precisou, talvez um dia vá precisar de um acolhimento de uma outra pessoa. E aí nessa hora que a gente faz aquilo que a gente espera que o outro um dia precise fazer para conosco, ou que já fez. Quem já foi acolhido, naturalmente, tem a sensibilidade para acolher. E quem nunca foi acolhido, que é muito raro, talvez um dia precise. Então é bom começar a treinar a acolher primeiro, para ser acolhido depois. É verdade. Cada um de nós tem aí a sua parcela de trabalho a contribuir com os nossos irmãos, porque, como o reverendo disse, todos nós, um dia, estaremos aí desse lado, precisando de acolhimento e suporte. Bem, querido ouvinte, conectadíssimo aqui com a gente no Bom Dia IPB. Vamos seguindo agora para o nosso segundo bloco dessa entrevista edificante que estamos tendo com o reverendo Robinson Grangeiro. De volta ao nosso bate-papo, vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto que diz respeito à nossa realidade. E esse tema, gente, esse tema grita pela nossa compreensão. E aí, quando falamos da nossa realidade, nós gostaríamos de saber, reverendo, na prática, como é possível discernir quando um sofrimento é fruto de questões emocionais e psicológicas,
Ou não apenas falta de fé ou perseverança espiritual? Como podemos fazer esse discernimento de forma equilibrada, sem julgar ou simplificar demais as dores do outro? Olha, você me dá mais uma vez uma oportunidade para esclarecer. Do ponto de vista didático, faz sentido a gente separar o que é físico, emocional e espiritual, porque claramente são instâncias, né, dinâmicas diferentes da nossa vida. Mas nós somos um ser integral, nós somos um ser por inteiro. Quando nós não estamos bem fisicamente, por exemplo, estamos com febre, estamos com alguma infecção, estamos com um resfriado, alguma coisa desse tipo, é natural que emocionalmente a gente se abata e é até natural que espiritualmente também a gente enfraqueça. O que é importante é a gente compreender que nessa integração do corpo, do biológico, do orgânico, com o emocional, com o psicológico e também com o espiritual, a gente tem uma base sólida quando a gente mantém a nossa comunhão com Deus. Então, eu diria que quando alguém pedir ajuda, quando alguém pedir apoio, é importante verificar, não necessariamente com perguntas, mas com a percepção e o discernimento espiritual, como é que está essa vida de comunhão da pessoa, com o uso diligente dos meios de graça, da oração, da palavra de Deus, da comunhão com as pessoas. Porque não adianta muita coisa a gente tentar pensar nos sintomas que estão no corpo ou na alma, digamos assim, na mente, nas emoções, aquilo que a gente chama de psicossomática, porque uma coisa influencia a outra, se a vida da pessoa não estiver bem com Deus. Mas também seria um reducionismo muito grande e, na verdade, não ajudaria muito se a gente reduzisse, como você mesmo falou, a apenas dar esse passo relacionado a cuidar da vida espiritual. É preciso, portanto, ter um olhar, eu diria, tridimensional. Você está bem fisicamente? Tem dormido bem? Tem se alimentado bem? Como é que está a sua saúde? Você tem cuidado do templo do Espírito Santo? São averiguações que precisam ser feitas. Ao mesmo tempo, como é que está a sua questão emocional? Existe culpa aí em algum momento? Mágoa, ressentimento? São perguntas prospectivas que vão lhe permitir você ter acesso ao que está acontecendo. Normalmente, você nem precisa perguntar. Deixando a pessoa falar, você começa a discernir nas linhas e entrelinhas onde estão os problemas. Às vezes é uma palavra solta, às vezes é um suspiro que está ali no meio da conversa e que lhe dá aquele gancho para você puxar aquilo para fora. Grande parte de um bom aconselhamento e um bom acolhimento tem a ver com ouvir bem e mais e melhor do que falar muito com soluções que já estão na sua cabeça e que poderão ser aplicadas em algum momento na conversa, mas acima de tudo, só poderão ser úteis se forem bem aplicadas. E para serem bem aplicadas, é preciso ser bem diagnosticadas, bem percebidas. Então, eu diria que boa parte, não é a única parte, e nem deve fazer somente isso, mas boa parte de uma postura de acolhimento é ouvir melhor, é ouvir bem, é ouvir profundamente as coisas que são ditas e as não ditas, os silêncios e as palavras, os sons e aquilo que está sendo emitido, que nem sempre está em forma de palavras. E aí, esse discernimento, que obviamente também carece de ser algo direcionado pelo Espírito Santo, será mais equilibrado, porque não simplificaria ou não simplificará a dor de alguém a uma instância só. É porque está doente do corpo. É porque está doente da alma. Ou porque está com algum problema espiritual. Esse tipo de simplificação, ele cai por terra quando você ouve melhor, mais profundo, quando você fala menos e percebe mais nas entrelinhas do que é dito. Interessante, reverendo. O senhor estava falando da questão de ouvir. É muito importante ouvir o outro, só aí a gente consegue ajudar. E eu estava trazendo isso para a minha experiência pessoal, reverendo. Eu vivi um período em que eu adoeci, eu tive uma depressão e tratei dessa depressão. E uma das coisas que eu fiz foi me ouvir, me observar. E como o senhor colocou uma coisa muito interessante, o corpo
a alma, o espírito caminham juntos. E eu pude perceber que eu comecei a questionar a minha perseverança espiritual, porque o meu esgotamento físico, o meu esgotamento emocional estavam afetando a minha busca, a minha persistência, os meus momentos de devocional. E eu parei e falei, gente, o que está acontecendo comigo? E eu busquei ajuda. Nos ouvir é muito importante, não é, reverendo? Não tenho dúvida. Deus é um Deus que ouve. Ele fala, sem dúvida alguma. Mas ele ouve não porque ele não sabe. Isso aqui nos dá uma boa dica para um aconselhamento ou para um acolhimento. Se Deus, que conhece todo o nosso interior, ele investe tempo em ouvir nossas orações e nossas súplicas, os nossos lamentos e os nossos choros, mesmo já sabendo do que se trata, é porque falar faz bem. E dar lugar à fala do outro é fundamental. Às vezes, quando a gente fala, Raila, a gente escuta o que está dizendo e a gente começa a perceber as nuances daquilo que a gente está dizendo por meio da nossa própria autoescuta. E quando essa autoescuta também tem o apoio de alguém, porque às vezes a gente se engana, escuta só o que quer, inclusive daquilo que a gente mesmo fala. Mas quando tem alguém, um bom conselheiro, um bom profissional, que pauta, que vai direcionando, que vai dando aquela dica, puxando aquele gancho, para que a gente continue falando e continue falando na direção do que talvez a gente não percebeu, mas alguém percebeu e nos direciona, isso é fundamental, porque aí a nossa escuta começa a ser uma escuta qualificada. Porque há uma diferença, e você sabe muito bem, de simplesmente ouvir e escutar. Escutar no sentido de ser intencional, uma escuta ativa, propositada, intencional, é muito mais importante do que ouvir os ruídos e os barulhos. Diga-se passagem, inclusive, para concluir essa parte, Raila, quando a gente está de fato sendo ouvido por alguém, a gente percebe até no olhar da pessoa, no gestual da pessoa. Eu costumo dizer que quando a gente está ouvindo alguém, já pensando em dar uma resposta para a pessoa, parece que passa aqui na testa um letreiro, como aqueles de farmácias ou de restaurante, em que as palavras já estão sendo formadas na nossa mente e que nós não estamos dedicando a nossa devida atenção ao que está sendo ouvido. Nós já temos um conceito pré-concebido, uma fórmulazinha mágica, uma receita mágica para encaixar naquilo que supostamente a pessoa está dizendo, mas que é preciso ser ouvida, porque talvez não seja exatamente aquilo. Tem nuances diferentes na fala da pessoa. É verdade, reverendo. Falando nessa escuta, aí nós gostaríamos de saber, no seu ministério pastoral e também como psicólogo, quais sinais lhe mostram que alguém precisa buscar, além do cuidado espiritual, apoio profissional com o psicólogo ou com o psiquiatra? Como o senhor orienta essa pessoa a dar esse primeiro passo sem gerar culpa ou resistência, o que acontece, não é? Com certeza. A primeira coisa é desconsiderar uma visão que eu diria mais radical, de que a ajuda profissional não é bem-vinda. Olha, o próprio João Calvino, que para nós tem uma importância, o reformador de Genebra, em um dos seus escritos ele diz assim: quando nós lemos escritores pagãos, vemos neles aquela admirável luz da verdade que resplandece em seus escritos. Eles nos devem servir como testemunho de que o entendimento humano, por mais que seja caído e degenerado de sua integridade e perfeição, sem dúvida não deixa de estar ainda adornado e enriquecido com os excelentes dons de Deus. Se reconhecemos no Espírito Santo a única fonte de manancial da verdade, então não menosprezaremos a verdade onde quer que ela saia, a não ser que queiramos fazer uma injúria ao Espírito Santo. E aí ele diz uma coisa maravilhosa: os dons do Espírito, ele está falando aqui, inclusive, daqueles que são distribuídos ou em pessoas, ou a pessoas que não são necessariamente pastores, eles não podem ser menosprezados sem que ele mesmo seja, ele pessoalmente, menosprezado. Essa citação de João Calvino que eu estou lendo para você é para tirar a ideia de que pedir ajuda profissional é falta de fé. E como pedir uma ajuda profissional? Sem dúvida alguma, é preciso que a gente procure um bom profissional. Um bom profissional não é necessariamente um profissional que comunga da nossa fé.
Existem bons profissionais que não comungam da nossa fé, mas são capazes de tratar a alma da pessoa como um território sagrado. Então, que todo cristão ou não cristão, que é também psicólogo, lembre-se de que um bom profissional é aquele que leva em conta a sua verdade, no sentido de que aquilo que você crê e aquilo que você valoriza, para dar lugar de acolhimento. Eu normalmente converso com profissionais. As coisas acontecem, não é? Ok. É isso aí. Ok, ótimo. Estamos no ar? Voltamos? Sim. Voltamos, Ronix? Voltamos, reverendo. O senhor pode continuar falando, por favor. Então, quem faz ao vivo faz assim, né? Exatamente. Ao vivo sempre tem aquelas interrupções. Eu estava dizendo para você que, normalmente, eu tenho esse discernimento quando eu percebo que a conversa, o acolhimento, a palavra, ela não está sendo, eu digo a palavra do psicólogo, porque a palavra de Deus sempre é útil, ela não está sendo suficiente para tirar a pessoa daquela crise, daquele surto, daquela situação mais aguda. E aí é muito comum e é muito natural que a pessoa seja ajudada por um médico, seja ajudada por um profissional de saúde mental, que vai poder ajudá-la naquilo que ela precisa, do mínimo de reequilíbrio, para poder o trabalho de aconselhamento, de escuta, de ajuda psicológica e espiritual ser feito. É mais ou menos assim, a pessoa sofreu um acidente, ela está com um dos seus órgãos vitais submetida a um estresse, a um trauma, o médico não vai fazer uma cirurgia plástica naquele momento, nem vai cuidar de um órgão periférico. Ele tem uma graduação e uma hierarquia de prioridades. Se alguém está em surto, e é possível que ela esteja mesmo, é preciso que alguma ajuda profissional seja imediatamente colocada sobre ela e que muitas vezes está para além do que o trabalho de um conselheiro ou de um psicólogo cristão pode fazer, e ela precisa de apoio. Uma vez estabelecido o mínimo, a base mínima de equilíbrio emocional, aí o trabalho de uma terapia de apoio, de um aconselhamento, de um acolhimento precisam acontecer. É claro que profissionais competentes, especialmente se eles comungam da fé, mas não exclusivamente disso, eles saberão discernir isso. E essa interação entre profissionais de saúde mental e conselheiros, ela precisa ser incentivada, porque às vezes a falta dessa interação, desse processo mais interdisciplinar, em que vários contribuem para o bem-estar da pessoa, pode acarretar danos muito sérios pela falta do socorro imediato. E especialmente num mês como esse, que nós estamos falando sobre a valorização da vida, às vezes a perda e a falta de sensibilidade de que aquela pessoa está precisando de uma intervenção imediata pode trazer consequências muito sérias. E é exatamente isso que a gente não quer. Então, existe sim uma experiência, um discernimento que um profissional bem qualificado, um conselheiro experiente pode fazer. E, por isso, não deve ser rejeitado. Não tem como se rejeitar a ajuda profissional. Eu costumo dizer, Raila, para concluir, que é muito simples. Se você está com um problema de um órgão do seu corpo, físico, biológico, orgânico, que precisa de uma medicação, você não fica tomando chá, embora o chá seja muito bom. Você precisa de uma intervenção ali, naquele momento. O grande problema é porque a nossa mente, a nossa alma, digamos assim, as nossas emoções e tudo mais, elas não são tão concretas como o osso quebrado, como uma hemorragia interna. Mas a gente também sangra na alma. E é preciso discernir esses sangramentos para que a intervenção, o tamponamento, a ajuda seja feita imediata, para depois estabelecer um mínimo de equilíbrio e aí a pessoa ser ajudada no longo prazo através de um processo de acolhimento, de aconselhamento, de terapia e assim por diante. Não precisa e não deve existir culpa em buscar ajuda profissional para a saúde mental. É verdade, reverendo. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Não deve haver culpa ou resistência para pedirmos ajuda para nós mesmos ou tentarmos compreender a dor do outro e ajudá-lo, encaminhando a um profissional para que possa socorrê-lo, como o senhor mesmo falou. Existem tratamentos que precisam ser tratados com emergência e aqueles que podem esperar. E falando exatamente sobre essa questão daqueles que não podem esperar, gostaria de pedir a sua opinião e a sua palavra, reverendo,
porque muitos têm perdido a vida por causa do sofrimento emocional profundo. Estamos aí nesse mês de conscientização a esse respeito. E eu gostaria de lhe pedir que deixasse um conselho prático e bíblico para as famílias, para a igreja brasileira, sobre como cuidar melhor da própria mente e do coração e como acolher aqueles que estão no limite. Raila, você me dá uma oportunidade tremenda nesse primeiro dia do mês de setembro, que todos nós, profissionais de saúde mental, pessoas que cuidam umas das outras, têm como um mês muito emblemático, porque há uma necessidade de sensibilização e de conscientização e mobilização em relação à saúde mental. Às vezes, a pessoa ela não é uma pessoa que está já naquele limite de cometer uma loucura contra a sua própria vida. Existem pessoas que estão deprimidas de pé. Eu digo deprimidas de pé são aquelas pessoas que estão funcionando ali no esforço máximo, na reserva emocional, está no finalzinho do combustível, mas elas têm que produzir, elas têm que sustentar a casa, elas têm que performar, desempenhar diante dos outros, e não tem muitas vezes como parar. Esses olhares atentos não devem ser apenas sobre aquela situação extrema em que a pessoa fala, em que a pessoa tem uma ideação de que vai tirar a vida ou qualquer coisa desse tipo. Não é necessário, não é o ideal que a gente espere o extremo para poder intervir. É preciso ter um olhar atento, mudanças de hábito radicais, isolamento emocional e social, descuido com o corpo, com a higiene pessoal, com os relacionamentos sociais, palavras extremamente negativas, pessimistas, falta de ânimo constante para qualquer coisa, são sinais de que aquela pessoa está sem saber como, dizendo socorra-me. E aqui não tem como, Raila, você dizer assim, não, isso é bobagem, isso está querendo chamar atenção. Ninguém deveria subestimar os sinais de uma alma que está sangrando a ponto de um dia esvair-se completamente por um ato deslocado, qualquer que seja. É preciso a gente ter um olhar atento, é preciso a gente perceber as lutas que as pessoas estão tendo. E para isso é preciso amor e acolhimento. A gente não pode desprezar isso no ambiente familiar, e aqui eu quero chamar a atenção dos pais que estão ouvindo. Hoje, a incidência de ideação suicida entre os adolescentes e crianças tem aumentado tremendamente. E é curioso como a gente não percebe a urgência disso, até mesmo no ambiente evangélico, no ambiente cristão. Nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo submetidos a uma hiperconectividade, a uma comparação social terrível nas redes sociais, a uma série de estimulações ao desempenho precoce. Existem agendas lotadas para as nossas crianças e adolescentes, pouco tempo para respiro emocional, famílias que mal comem juntas no dia a dia, que se veem à noite ou pela manhã quando dá tempo, e tudo isso vai produzindo numa mente, num caráter, numa personalidade ainda em formação, uma série de incoerências, de atravessamentos emocionais, de não se sentir valorizada, de não se sentir tão bonita quanto, de não se sentir tão capaz quanto, de se comparar, e normalmente quando a gente se compara negativamente, e tudo isso vai fazendo marcas na alma até o ponto da pessoa se olhar e dizer assim, não vale a pena mais viver. Esses sinais estão presentes e os pais precisam ter atenção sobre isso. Essa ideia de que o filho pode se isolar no quarto porque tem que se respeitar a intimidade dele e ele passa então ali horas e mais horas diante do celular, se isolando porque o contato virtual não substitui o contato presencial, é algo que os pais precisam rever. Ao mesmo tempo, também isso precisa acontecer nas relações de trabalho. Às vezes, aquela pessoa que está ali ao nosso lado, ela está deprimida e operando a sua atividade profissional apenas e tão somente pela necessidade de sobrevivência. Então, é preciso que pessoas sejam mais atentas, os pais particularmente estejam mais atentos. É preciso que os ambientes de trabalho tenham espaços de
rodas de conversa, de descompressão emocional, porque hoje o mundo está muito rápido, muito intenso e cobrando de nós as emoções as mais diversas em pouco espaço de tempo. É como se nós fôssemos de 0 a 100 em rápidos segundos, e isso várias vezes no dia. E o que acontece é que chega uma hora que o motor desgasta, ele hiperaquece e a pessoa acha que é melhor descartar-se. E isso é uma tragédia. Hoje, nós precisamos levantar a bandeira de que até mesmo no meio da nossa comunidade evangélica, esse índice precisa ser levado a sério. Hoje, o mundo adoece as pessoas e as pessoas adoecem o mundo. A igreja tem um papel, a família muito mais. Com certeza, reverendo. O senhor colocou uma questão muito importante, principalmente nesse mês em que a gente está refletindo sobre isso. Não esperar que as dores daqueles que precisam de socorro cheguem no limite. Estarmos mais atentos a quando ela começa. Eu creio, e o senhor pode confirmar isso, que seja mais fácil fazer essa intervenção, darmos esse suporte quando a gente percebe que essa dor está no começo, não é, reverendo? É aquela velha história, né? Em tudo, o prevenir é melhor do que o remediar. E quando está em jogo alguma coisa que não pode voltar atrás, que é a questão das emoções e da vida, então esse cuidado é ainda maior. A alma, ela é resistente como o aço e ela é frágil como o cristal. Ela aguenta uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ela pode ser quebrada por uma única ação descuidada de alguém. E é por isso que a alma é o nosso ser interior, é aquela parte mais importante de se cuidar. A gente faz higiene bucal, a gente faz higiene do corpo, a gente cuida para não ficar excessivamente obeso, a gente cuida da alimentação e a gente não cuida daquilo que a gente coloca para dentro e que vai formar os nossos pensamentos, nossas emoções, não cuida de cultivar momentos de renovação emocional e espiritual, de lazer, de descontração, e tudo isso é importante. Existe uma coisa, Raila, que eu acho que é fundamental e talvez seja a mensagem fundamental para a gente buscar. A vida é feita de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico significa quando todas as partes da nossa vida estão conectadas, bem ajustadas, ainda que possa, de maneira dinâmica, precisar, num determinado aspecto, de uma atenção maior em determinado momento, que depois vai precisar de um outro momento, em outro aspecto. Mas a gente é como se estivesse sobre uma bicicleta, se equilibrando de maneira dinâmica nas várias facetas da vida. É preciso, portanto, trabalhar, mas é preciso também recrear-se. É preciso cuidar do corpo, mas também é preciso cuidar da alma. É preciso se dedicar às coisas de Deus, mas é preciso parar de vez em quando e ter um retiro e descansar diante de Deus. É preciso ver o sorriso daquela pessoa que está ao nosso lado como uma renovação da nossa alegria de viver. É preciso sentir-se útil, mas sentir-se útil não significa queimar-se completamente para ser aceito por aquilo que a gente faz pelos outros, porque aquilo que a gente faz é mais importante que seja aceito por Deus, e Deus conhece os nossos limites. Então, tudo isso está envolvido naquilo que eu chamo de equilíbrio dinâmico. É verdade, reverendo. Equilíbrio. Gente, o papo está muito bom, dá vontade de ficar aqui umas 5 horas conversando com o reverendo. Assim, o número de perguntas e de dúvidas é muito grande, mas nós já estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista com o reverendo. Mas vamos pedir que ele continue com a gente mais. Temos muito sobre nossas dores, medos, fragilidades, assim como quanto podemos em Cristo buscar e encontrar fortaleza. Foi muito bom poder contar com a sua participação aqui com a gente, o reverendo. Receba o nosso muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou ao nosso programa. Raila, para mim é um grande prazer, uma grande alegria. Eu não tenho dúvida que o rádio ainda é um meio de comunicação de massa e que todo mundo escuta. Eu não consigo entrar num carro sem estar ouvindo alguma rádio, eu não consigo trabalhar sem estar ouvindo, às vezes, uma música, um programa. Portanto, eu quero incentivar, quero agradecer essa oportunidade, mas quero, acima de tudo, incentivar toda essa equipe que está se dedicando à nova rádio da IPB. Porque, sem dúvida alguma, é um resgate de um meio de comunicação que fez muito bem para o Evangelho
no início, quando não havia televisão, quando não havia internet, e hoje incorporando essa possibilidade de ser transmitida de maneira digital pela grande rede, é ainda melhor. Quero agradecer por sua gentileza, pela sua dinâmica, por todo o trabalho que está sendo feito pela equipe técnica de suporte. Mandar um abraço aí ao Rônix e todo o pessoal, e também ao pastor Vandir, que é o head dessa área na APECOM. Então, que Deus possa abençoar vocês. Deixo um meu abraço para todos os ouvintes e para todas aquelas pessoas que acompanharam. E quero colocar à disposição meios outros para se comunicar comigo. Todo mundo sabe, eu tenho hoje um canal no YouTube, que é Robinson Grangeiro, e também um perfil no Instagram. Então, quem quiser me acompanhar, tem muitos vídeos. No meu canal, hoje no YouTube, já tem quase 500 vídeos que fazem parte do meu repertório de pregações, de mensagens, de estudos bíblicos, de palestras. E no perfil a gente fala de tudo, inclusive e principalmente de Jesus. Então me segue, Robinson Grangeiro. É bom colocar o Robinson inteirinho, viu, Raila? Porque às vezes o pessoal pensa que é Robson com B-S-O-N. É Robinson com E-I-N-S-O-N, Robinson Grangeiro. E o G do meio também é presente, não é um J, né? Não é granjeiro de granja, porque eu não cuido de galinhas, eu cuido de ovelhas. Graças a Deus por isso. Uma grande alegria, viu? Olha, nós é que agradecemos ao Senhor. Foi uma bênção, mas antes do Senhor nos deixar, eu gostaria muito de pedir que o Senhor nos apresentasse uma palavra de encorajamento sobre como cada um de nós, como pessoas, indivíduos ou como igreja, podemos lidar com essas rotinas corridas, pesadas, sem perder o foco no conforto e auxílio do nosso Deus. Reverendo, deixa essa palavra final para a gente, por favor. Eu quero dizer a partir do que próprio Senhor Jesus falou. Particularmente nesse tema, eu entendo que o melhor convite e a melhor forma de cuidar da saúde mental é ouvir as palavras que o Senhor nos diz no Evangelho, quando lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse convite da graça para o descanso é fundamental, porque sem ele a gente não consegue. Existe um peso de existir, mas Jesus quer trocar este peso. Tanto é que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Pois o meu jugo, veja a diferença do jugo que nós temos para viver, que é pesado, mas o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Contar com Jesus, contar com uma comunidade de fé, com um pequeno grupo, com pessoas que a gente conversa e é a gente mesmo, sem fingir, tendo exatamente o que nós somos, é o caminho para a saúde mental, do ponto de vista do cristão. E, além disso, é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar da alma, relacionamentos significativos, exercício físico, boa alimentação e lazer. Afinal de contas, a gente está na vida para viver. Que Deus abençoe cada um de vocês.